Olá, amigos do canal Conf, sejam bem-vindos. Continuando a nossa trilha do ensino da contabilidade, hoje o professor Marcos vai conversar conosco aí sobre o processo de avaliação. Vamos chamar de processo de avaliação, parte 1. Professor Marcos, seja bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, Ricardo. Sejam bem-vindos todos a este nosso encontro para dialogarmos um pouquinho sobre essa questão tão relevante no ensino superior, tanto para professores como para alunos, que é a questão da avaliação. E esta temática da avaliação no ensino superior, ela tem dois focos, dois modos de nós a considerarmos. O primeiro modo é aquele tradicional, aquele que nós estamos vivendo há muitos anos e praticamente todos nós dele participamos e até hoje, como professores, continuamos participar. Este foco da avaliação, eu diria que tem por característica a questão da avaliação e sua relação com a nota. A nota como o elemento praticamente fundamental, único e relevante tanto para o professor como para o aluno. Vejam bem, se a gente perguntasse hoje a queima-roupa para qualquer aluno do nosso curso, o que para ele é a avaliação na disciplina? Eu diria que, com uma certa homogeneidade de respostas, porque eu já fiz essa pergunta, inclusive, aos meus alunos, em geral, os alunos respondem de uma forma muito simples. Marcos, a avaliação é uma prova que a gente tem que fazer e tirar uma nota, e essa nota vai fazer com que a gente possa ser aprovado, ou pior, se às vezes a gente é reprovado. Isso é avaliação. E continuando a conversa com o aluno, eu perguntava, sim, mas e nessa, você falou nota, falou de prova, falou de aprovação, reprovação, o que é mais importante num processo de avaliação para você? E, em geral, todos respondiam, é a nota, Marcos, é a nota. Sim, e eu continuava. A nota por quê? Porque a nota vai me permitir ser aprovado, que é o que eu preciso. Eu preciso receber as aprovações para ter o meu diploma. Então, isso é o fundamental. Eu agradecia e depois eu fiquei pensando, se eu fizesse esta mesma pergunta para professores, nós, professores, será que nós responderíamos do mesmo jeito? E eu fiz essa pergunta. E aí, o que eu percebi? Que alguns professores até me faziam um certo discurso amplo sobre a questão da avaliação, da importância da avaliação na matéria, etc, etc, etc. Outros já iam diretamente na resposta e mais ou menos parecida com a dos alunos. Mas aí eu deixei de perguntar para os professores o que eles achavam e fui ver a prática de nós, professores, no ensino superior com relação à avaliação. E eu acho que eu não vou trazer nenhuma novidade se eu disser, para quem é professor e que está me ouvindo, que a nossa prática do ensino, de avaliação no ensino superior, é exatamente aquilo que os alunos disseram que para eles é avaliação. Ou seja, para nós também, a avaliação é o elemento importante do nosso curso. Nós quase que concentramos tudo nas provas que nós vamos dar para aprovar ou não aprovar o aluno. Segundo lugar, são as provas realmente que nós trabalhamos para fazer essa verificação. Mas, no final, corrigimos estas provas e damos uma nota. E essa nota a gente publica, ou diretamente aos alunos, ou num quadro de aviso, ou não sei onde,
mas são publicadas e os alunos vão correndo saber, depois de uma prova, que nota eles tiraram. E essa nota é a mais importante, porque vai permitir aprovação ou reprovação. Então, percebi, a nossa atitude de professor, a nossa atividade de professor de avaliação termina aí. Eu dei uma prova, eu corrigi a prova, eu dei as notas e eu publiquei as notas. E aí continuamos a disciplina das aulas e vamos para frente. E não sai deste quadro. Então, vejam, vamos concordar, de fato, para nós, professores e alunos, falando de avaliação no ensino superior, realmente se reduz a isso. Ou seja, a avaliação tem a ver com a nota. E os alunos, inclusive, quando perguntei o que é mais importante na avaliação, e eles me responderam, é a nota, eu senti isso também numa outra situação, numa universidade onde eu trabalhei, e que nós tínhamos, além das provas, nós tínhamos a chamada revisão das provas, e o aluno podia se inscrever para ir fazer a revisão das provas, com o professor, etc., etc. E no que consistia a revisão das provas? Era uma revisão de notas. Ou seja, quem se inscrevia para fazer a revisão das provas eram aqueles, em geral, que tinham sido reprovados e que vinham, de alguma forma, negociar com o professor para ele ter alguns pontinhos a mais que lhe permitissem tirar para ele ser aprovado. Não encontrei nunca nenhum aluno que tenha me procurado no sentido de fazer essa revisão de prova e que, por acaso, tivesse me perguntado, Marcos, o que foi o que eu não aprendi na sua matéria, que está demonstrado na prova, e que eu precisaria aprender? Nunca, nunca. Mas sempre encontrei alunos que diziam, Marcos, poucos pontos de diferença, são alguns pontinhos a mais. Você quer que eu faça um trabalho a mais? Eu faço um trabalhinho, eu faço a leitura de um capítulo, eu faço uma leitura de um... Você dá uma nota completa e fecha, e me dá, no caso, era 5, 6, me dá a nota mínima para eu poder passar. Basta isso, e é pouquinho que está faltando. Essa era a conversa, em geral, dessas revisões de prova. O que quer dizer, e aqui vou tirar a primeira conclusão desse nosso encontro, o que quer dizer que, de fato, para nós, professores e alunos, a avaliação tem muito ou tudo a ver com a questão de dar nota, de conseguir nota para ser aprovado ou reprovado. E é uma atividade que corre paralela ao nosso curso. É a mais importante. Para ela, nós dedicamos todo o tempo que nós precisamos. Varamos noites, não é? Nos preparando para fazer a prova do dia seguinte. Sempre foi assim. Então, são os momentos de pico do semestre onde eu procuro estudar um pouco para fazer a prova. Note bem, estudar para fazer a prova, que não significa estudar para aprender. Em todo caso, é isso que nós fazemos e buscamos a nota, e lutamos por esta nota, e em torno disto se concentra a nossa a concepção de avaliação. Concluindo esse primeiro encontro nosso, bem rápido, mas eu queria completar com o seguinte. Quando nós falamos num processo de avaliação de aprendizagem, nós temos sempre pela frente a seguinte questão. O que nós precisaríamos fazer para que o nosso aluno aprendesse? Será que este processo que nós estamos colocando, ele é suficiente? Dar provas, dar notas, classificar os alunos aprovados e reprovados? O conceito básico de avaliação para um processo de aprendizagem
Ele se constitui de 3 elementos. O primeiro elemento, a avaliação precisa ser uma verificação. Isto é, se o aluno acertou ou se o aluno errou nas perguntas que nós fizemos, sejam elas em provas discursivas ou em múltipla escolha. O segundo elemento do conceito é medir. Isto é, o aluno acertou a questão por inteiro, ele acertou metade, ele errou na conta, ele errou o exercício, ele tem uma palavra de conceito que não é bem aquela. Enfim, nós fazemos uma medição, eu diria percentual, do que ele escreveu, aprendeu, colocou naquela prova. Por isso, nós damos 10, 8, 7, 5,5, 4,5, 3,5, 2,5. Nós estamos verificando e medindo. E isso nós temos nisso que nós estamos conversando sobre avaliação como nota. Só que o terceiro elemento fundamental, básico, sem o qual não existe avaliação, se chama orientação. O conceito de avaliação, ele inclui verificação, se o aluno atingiu ou não os objetivos. 2, medir em que percentual ele atingiu ou não. Mas, em terceiro, o que nós fazemos com isso? Publicamos? Fazemos classificação? Aprovamos ou reprovamos? Não. Isso aqui serve, esses 2 elementos anteriores de avaliação servem para o terceiro, que é fundamental. Orientar o aluno para que ele possa perceber o que ele não aprendeu e o que ele precisa fazer para aprender. A avaliação está em função da aprendizagem do aluno. Não está em função de uma classificação de aluno, de aprovado e reprovado. Isso é consequência. Ele está em função da orientação para aprender. Então, ao mesmo tempo, eu preciso ver quais foram os pontos que o aluno saiu muito bem, que ele aprendeu, para eu também dar orientação. Olha, você aprendeu muito bem tudo isso, e você pode até ir para frente e desenvolver-se mais ainda. Então, o elemento orientação é fundamental. Este elemento orientação não existe nesta primeira forma de nós analisarmos a avaliação nas nossas disciplinas de ensino superior, porque falta este terceiro. Então, o que pretendo concluir daqui? Ou nós entendemos o que é esta orientação que precisa acontecer quando eu verifico e meço numa prova que eu tenha dado, ou nós continuaremos a, de fato, não fazer avaliação, apenas estarmos fazendo uma verificação e medida e uma classificação e aprovação, com aprovação ou reprovação, que é exatamente o que os alunos reclamam que nós fazemos. Reclamam em parte, porque, do outro lado, eles também acham que é isso que tem que ser feito. Encerramos aqui esse nosso diálogo e convido para continuarem comigo no próximo, porque pretendo conversar com vocês esta segunda percepção do que vem a ser a avaliação no ensino superior, avaliação nas nossas disciplinas, que não é fazer prova e dar nota e classificar, mas que é orientar os nossos alunos para, de fato, aprenderem. Então, nós entramos em aula para que o aluno possa aprender. Nós, professores, entramos em aulas para que os alunos desenvolvam sua aprendizagem. E nós não entramos em aula para passar uma matéria, dar uma prova, dar uma nota e classificar esse aluno para reprovação ou aprovação. Voltem a se encontrar comigo e a gente continuará esse diálogo no próximo encontro. Até já. Muito obrigado, professor Marcos. Você continue aí acompanhando o nosso canal. Logo teremos a parte 2 desse importante tema, processo de avaliação. Está gostando dos nossos vídeos? Não esquece de deixar um like aí, ative o sininho e se inscreva no nosso canal. Até mais.